Boa noite, eu sou Mônica Lacerda Lamboglia, fui evangelizada aí na Casa Francisco de Assis, nosso querido Nefa, fui também trabalhadora, participei da sopa, enfim. O Márcio e a Renata me convidaram para essa oportunidade de trabalho, ao qual eu agradeço muito. Conto com a generosidade e a bondade do coração de todos que estão me ouvindo, que é a primeira vez que eu faço esse trabalho. Né? A gente vai fazer o estudo do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item 10, o homem no mundo. Né? Como é de praxe da casa, a gente vai iniciar fazendo uma leitura de uma página, depois a gente faz a prece e aí a gente estudamos juntos. Eu escolhi de página de abertura esse livro do Convites da Vida, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo, a lição número 50, convite à renúncia. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Enquanto a disputa pela conquista dos valores sem valor comanda o desequilíbrio que se generaliza entre os homens, ao tempo em que a criatura se arremessa desvairada na corrida do prazer, a fim de não se sentir marginalizada, não obstante a sofreguidão com que os indivíduos se veem abraços de modo a lograr posição e relevo no cenário social, embora a fascinação pelo brilho dos primeiros lugares na ribalta das atividades com que se desajustam muitos seres, convém recordarmos a excelência da renúncia como terapêutica de alta urgência para a saúde física e mental dos que aspiram à paz e ambicionam a perene alegria. Renúncia no exame apressado pode parecer covardia ou significar amolentamento de caráter. Considerando-se que é muito fácil a derrogada na competição das paixões animalizantes em que apenas predominam as potencialidades do instinto, a renúncia, que significa requisito moral, dificilmente logra entendimento ou aceitação. Todavia, possuidor é aquele que cede. Mordomos transitórios do que nos passam pelo caminho, corpo, bens, objetos, valores, somente permanecem imanentes aos tesouros imperecíveis que dimanam das fontes geratrizes do espírito, amizade, amor, perdão, como títulos de caracterização legítima de cada ser e de todas as criaturas. Renunciar, todavia, não é abandonar a causa ou o ideal. Antes, contribuir de modo edificante para o bem geral, sem ênfase da egolatria. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade, desde a sua hora e o seu dia, facultando ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios bens a que se dão valor e logo se consomem. Face a qualquer situação ou qualquer circunstância litigiosa em que as ambições se empenham, danosas, reflete e renuncia, libertando-te da canga constrangente da ambição desvairada, porquanto as conquistas que facultam a paz, como enuncia o Evangelho, em relação ao reino de Deus, não vêm com aparência externa. Então vamos fechar os nossos olhos, pensando na figura do nosso querido doce Mestre Jesus, nosso doce Francisco de Assis, né, patrono da nossa casa. Jesus, querido e amado Mestre, te pedimos a sua proteção, as suas bênçãos para o estudo da noite de hoje. Envolva-nos, Senhor, para que possamos ser instrumento da tua vontade, do teu amor. Dirigentes, trabalhadores da casa Francisco de Assis, que possam me auxiliar na leitura e no entendimento da lição de hoje, facilitando, Senhor, um estudo, um aprendizado que possamos levar no nosso dia a dia. Assim seja e graças a Deus. Eu não sei se todos dispõem do Evangelho em casa, então eu vou fazer a leitura do Evangelho, do item, para a gente poder estudarmos juntos, né? O homem no mundo. Como eu falei, é o capítulo 17, para quem tiver, Sedes Perfeitos, e o item é o item 10.
Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se renunciam. Desculpa. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgais, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis de sociedade, onde estáis condenado a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frioridades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, no arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Em tudo o que fizestes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se absolutamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5, número 26. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais a sua felicidade, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É interessante porque a lição vem nos falar, né, o homem, como é o homem no mundo, né? A proposta é o homem no mundo. E os Espíritos nos recordam, né, que a gente deve viver conforme vive o homem na atualidade, né? Com as suas necessidades e gozos pertinentes a essa encarnação que nós estamos vivendo, né? A vida moderna desenvolveu muitas descobertas, né? Trouxe algumas necessidades que são reais, algumas necessidades que não são reais, a gente sabe também disso, mas vivendo no dia a dia, né, com as outras pessoas, é que a gente consegue desenvolver, né, e crescer, se desenvolver e crescer, né. É interessante que ele lembra no início do estudo, que ele nos convida a elevar o nosso pensamento aos bons espíritos. Mas ele diz o seguinte: não adianta só a gente
elevar o nosso pensamento. É necessário que também façamos por onde alcançar esses bons espíritos, né? Aquele que a gente pede, ou a Deus, ou a Jesus, enfim. Ou um espírito que a gente tenha mais afinidade, mas que a gente faça o nosso trabalho também, né? Para que eles encontrem material na gente, a fim de plantar o que é necessário para o nosso crescimento. Então, é um trabalho individual nosso, né? Os espíritos ajudam, os espíritos principalmente são extremamente prestativos, mas é necessário que a gente também esteja preparado para receber essa ajuda, né? E esse trabalho, essa preparação, nada mais é do que um trabalho de reforma íntima, né? Por isso, o homem no mundo está no capítulo de seres perfeitos, justamente já quase no final da lição, porque ele já vem antes nos ensinando a busca dessa perfeição, né? Ele já vem trabalhando com a gente nos capítulos anteriores da caridade, do amor ao próximo, do perdão, da benevolência, da paciência, do dever, né? Para que a gente se transforme e esse recebimento dessas bênçãos que vem do alto, a gente consiga perceber, né? Porque Deus é amor, nos ama incessantemente, independente da gente estar se relacionando com Ele ou não. Só que a gente só percebe essas dádivas, essas bênçãos, quando a gente começa a se relacionar com Ele. E essa relação se dá através da caridade, do amor ao próximo, né? O amor, Emmanuel diz em Ave Cristo que quando Jesus pronunciou essa palavra amor, né, todos os povos se estremeceram e os anjos ávidos desceram à terra. Porque é o sentimento por excelência, né? Deus é amor, né? E nos criou com amor, para o amor. Então, essa busca do amar, né? E amar o próximo e amar a Deus é o que deveria nos mover todos os dias, né? Quando a gente acorda, o primeiro pensamento que a gente deveria ter é de gratidão a Deus por tudo que a gente, pela oportunidade de estarmos encarnados, e o sentimento de amor, né? De se deixar ser envolvido por esse amor de Deus, né? Que a gente consegue através de bons pensamentos, boas leituras, né? Então ele nos convida a isso. E ele fala que eles constantemente eles vêm falando da gente fazer a prece, né? Da gente procurar ter o hábito de boas leituras, mas isso não quer dizer que a gente vai viver isolado do mundo. Isso não quer dizer que a gente vai viver sem o contato com outras pessoas. Por quê? Porque é esse contato, é nessa relação que eu tenho a oportunidade de fazer o bem, né? A caridade ele coloca bem, mas é também nessa relação que eu tenho a oportunidade de me conhecer. Quando o outro pisa no meu pé, e aí eu reajo com uma palavra má, né? Ou eu reajo com um pensamento mal, ou eu reajo, não, tudo bem, e sentindo isso. Aí, quando nessa relação, e aí é um hábito que nós deveríamos e devemos começar a ter, de estar constantemente se avaliando. Outro pisou no meu pé hoje de manhã, que seja no final do dia, como Santo Agostinho nos aconselha no Livro dos Espíritos, fazer uma listagem de como foi o seu dia, né? O outro, então, estava indo para o trabalho e a pessoa pisou no meu pé e eu reagi assim, assim, assado. Por que eu reagi assim, assim, assado? O que me incomodou naquilo? Para mim começar a pensar nessas questões e começar a trabalhar isso dentro de mim. Porque se a gente só vive, né? Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente não cresce, a gente não evolui. Né? A gente precisa começar a pensar na Mônica como um espírito imortal que está numa existência temporária, comprometida com o autocrescimento. E o que está me impedindo
de ser feliz? O que está me impedindo de chegar até Deus? Então, é nessa relação com o outro que eu tenho esse feedback. É nessa relação que eu falo, nossa, eu ainda, putz, perdi a paciência, eu ainda tenho que trabalhar a paciência dentro de mim. Ou, ai não, ai legal, cara, a pessoa pisou no meu pé e eu consegui ter um pensamento positivo. Nossa! É nesses momentos, é nessa relação com o outro que a gente vai se percebendo. E é nessa relação com o outro que a gente tem a oportunidade de ser instrumento de Deus. Porque, na verdade, Deus, e está no Livro dos Espíritos, usa o homem para ajudar o próprio homem, né? Ele diz que todas as criaturas trabalham na obra de Deus. Então, quando eu estou perceptível ao outro, eu consigo ser um melhor instrumento para Deus, para os bons espíritos atuarem. Né? Então, a caridade, eu tenho uma amiga minha que diz que a caridade material não é caridade, porque a gente não dá nada que é nosso, que nós somos só mordomos. Né? Mas não é bem assim. A caridade material, né, quando eu dou um prato de comida, quando eu dou um alimento, né, uma roupa, um remédio, enfim, ela é caridade real quando, junto com essa coisa material que não é minha, que não me pertence, que pertence a Deus, que Ele só colocou na minha vida para servir de instrumento para a minha evolução, quando nessa posição eu coloco um sentimento positivo, um sentimento bom, um sentimento generoso, né? Aí ela passa a ser caridade, porque eu estou dando algo que é meu. Porque como o Joana de Anjos nos lembrou na página inicial, nosso é aquilo, são conquistas que não são perecíveis. Que é nosso. Nosso é o amor, nosso é o perdão, nosso é a paciência, nosso é a resignação, é a fé, isso é nosso. Qualquer outra coisa é um objeto emprestado. Então, é esse trabalho que a gente tem que começar a fazer de perceber que o meio que eu fui colocada, que eu nasci, é o melhor meio que eu poderia ter tido para evoluir. Então, se eu estou com pessoas que pensam diferente de mim, como ele coloca aqui, né? Sois chamados a estar com contatos com espíritos de naturezas diferentes. Se eu estou com pessoas, se eu reencarnei com pessoas que pensam às vezes tão diferente de mim, eu tenho alguma coisa para aprender e para ensinar. E não foi equívoco de Deus, né? Ele não errou, se equivocou, mandou para a mãe errar. Não. As pessoas que estão à nossa volta e a vida que eu levo, né? O meio que eu nasci, né, inclusive materialmente falando, financeiramente falando, é aquele mais adequado para eu conseguir o objetivo que foi traçado antes de eu reencarnar. E aí a gente precisa ter muito claro essa ideia de que eu estou encarnada. Eu não sou Mônica, eu estou Mônica. Porque quando eu tenho... Porque isso quando sai daqui, porque isso aqui a gente sabe, todo mundo sabe, nós somos espíritos, a gente que está estudando a doutrina do espírito, a gente já aprendeu que a gente está reencarnando, que essa não é a primeira reencarnação, né, que essa também não é a última. Enfim, isso a gente sabe na teoria. Mas na prática, porque isso aqui só está aqui, isso ainda não está aqui. Então eu tenho que trazer isso daqui para cá. Então na prática eu esqueço desses detalhes. Então na prática eu começo a procurar prazeres e valores equivocados. Né? Na prática, eu não percebo que existe um outro. Na prática, eu acho que o meu filho é meu filho e que eu não preciso educar ele para o mundo, basta eu fazê-lo feliz naquele momento. Quando, na verdade, eu sou um espírito que estou Mônica e que, no momento, tem um filho ou uma filha que também é um espírito imortal, que não é minha filha, está minha filha. E que a minha função, o meu papel, o meu comprometimento com ela é preparar ela para a vida futura. Não é satisfazer todas as necessidades e gozos materiais dela, esquecendo que ela precisa estar preparada para essa renovação íntima, né? Para essa reforma que é única dela, que é pessoal, né? Que a gente, como pai e mãe, orienta, a gente ajuda, a gente
estamos juntos nessa, né? A gente dá todas as forças possíveis. Mas é um trabalho que é dela. E que ferramentas eu tô dando para ela? Então a gente é algo que a gente tem que começar a pensar também. São questões que eu começo a pensar quando eu internalizo, quando meu coração começa a aceitar que eu não sou Mônica, eu estou Mônica. E aí, e como é essa Mônica no mundo, né? Eu preciso me isolar de tudo, né? Vou deixar de ir para aquela reunião com os meus amigos que eu gosto tanto, porque lá ficam jogando conversa fora, né? Algumas têm até bebida, e aí eu já aprendi lá na doutrina que não é uma coisa muito legal, né? E dependendo da vibração das conversas, a vibração não vai atrair bons espíritos. Eu preciso? Não, eu não preciso. Jesus reencarnou, Jesus era puro, né? O espírito mais puro que a gente conheceu, né? O espírito mais perfeito que a gente conheceu. E Jesus reencarnou entre a gente, né? Comeu com os discípulos, andou com eles, comeu, como fala a Bíblia, né? Com gente de má vida, era cercado por pessoas extremamente ainda comprometidas com o erro, e nem por isso deixou de ser Jesus. E nem por isso ele criticou, ele foi austero, né? Jesus era muito firme contra o erro, ele condenava muito o erro, o que é certo, o que é errado. Mas ele era extremamente amoroso, extremamente compreensivo com quem erra. Porque nós somos imperfeitos, nós somos espíritos ainda em construção, né? A Mônica de hoje é a melhor versão das vidas anteriores, mas ainda está muito, muito, muito longe das próximas vidas, né? Então, e Jesus sabe disso, porque ele também nasceu como a gente, simples, ignorante, e foi progredindo, até que se tornou Jesus e assumiu a responsabilidade do planeta Terra. Então ele entende que nós não somos mal, nós estamos mal, né? Nós não somos errados, nós estamos errados, né? Nós estamos, na verdade, equivocados ainda. Então ele entende isso. Então ele sempre foi muito generoso, ele sempre foi, vá e não peques mais, né? Ele nunca foi cruel com quem estava errando, porque ele entende que a gente estamos em construção. E é essa construção que vai fazer, e entender essas questões, né, que eu estou em construção, mas que eu tendo a perfeição, é que vai fazer a Mônica estar no mundo sem ser do mundo. Eu posso estar em contato com várias pessoas, né, com sentimentos diversos, e nem por isso eu preciso comungar do mesmo pensamento delas. Também não preciso ser sisuda, não preciso ficar reclamando, né? Não preciso criticar. Basta eu ser eu. Basta eu começar a querer me modificar, me transformar, que automaticamente os meus sentimentos, a minha conduta vai mostrar quem eu sou. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, essa menina é uma menina diferenciada. Não sou nem tão menina assim. Enfim, essa pessoa é uma pessoa diferenciada. É tão bom estar perto dela. Pô, tá um tumulto e ela chega, que não é o meu caso, né? Ainda não cheguei nesse nível, mas a gente está trabalhando para isso. Mas, sabe, essas pessoas que a gente escuta, tipo um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, que foram pessoas que fizeram a diferença sem estar fora do mundo. Chico Xavier almoçava, atendia nas reuniões, trabalhava, né? Teve a época, enquanto ele, durante a vida, teve a existência dele, que ele trabalhava fora, que ele, né, tinha o emprego dele. E nem por isso ele deixou de ser Chico Xavier. Nenhum momento ele fez inimizade com as outras pessoas, porque não concordava com a maneira delas pensarem ou agirem. Não, ele dava o exemplo. Que é um exemplo, não porque ele queria ser bom, mas porque ele já era.
porque ele já estava transformado, porque ele já tinha percebido os valores reais do espírito, né? E não estava preso aos valores secundários. Não quer dizer que a gente vai pegar e todos os nossos bens a gente vai doar. Não é isso. Porque se a gente nasceu com esses bens são instrumentos que Deus nos deu para trabalho. É saber utilizar ele de uma forma construtiva, de uma forma positiva. Não para humilhar, não para se sentir melhor que os outros, não para menosprezar ninguém. Não. Você é mordomo de todos os bens que você tem. Você é simplesmente fiel escudeiro só. Você não é o proprietário. O proprietário é Deus. E tem uma passagem muito interessante da Bíblia que todo mundo conhece, né? Que é do homem rico que vem falar para Jesus. Ah, Senhor, o que é preciso para mim ir para o reino dos céus, né? Ele falou, pô, segue todos os mandamentos. Aí ele falou, mas eu já sigo. Aí ele fala para esse homem rico assim, então pega todos os seus bens e distribui e segue-me. Aí o rapaz foi embora. Só que ele também tem uma passagem que é na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, muito rico, que alguns, né, algumas desse dinheiro veio de maneira até meio duvidoso, que os cobradores de impostos, ele pegava uma quantia a mais para poder dava para Roma o que era de Roma e ficava com uma partezinha. Jesus almoçou com ele, comeu com ele, né? Não me lembro se almoçou, janta, enfim, comeu com ele. Em nenhum momento Jesus falou assim para ele, despoja-te dos teus bens e segue-me. Não. Zaqueu, que por conta dele mesmo, resolveu distribuir metade do que ele tinha. Restituir a quem ele achava que exagerou e pronto. Por quê? Porque no homem rico, ele ainda não tinha entendido a função dos bens materiais. E Zaqueu entendeu. Ao contato com Jesus, Zaqueu entendeu. Então, Jesus ele não condenou o dinheiro, né, a riqueza, os bens materiais, os prazeres materiais. Não. Ele só deu um outro sentido a esses prazeres, que é o prazer de eu olhar o outro, perceber o outro, fazer o outro feliz também. Né? O prazer de estar com a minha consciência tranquila, né? O prazer de estar administrando bem todos os bens que eu tenho, e seja ele financeiro, né, materialmente falando, seja o tempo, seja a saúde, seja a inteligência, que são bens, são dádivas de Deus, são instrumentos que Deus nos deu para podermos nos transformar e transformar a quem está à nossa volta. E essa transformação de quem está à nossa volta é pelo nosso exemplo, porque ninguém transforma ninguém, essa transformação interior. O que eu posso fazer é mostrar um caminho, mas esse caminho quem vai decidir se vai ou não é o outro. Mas é função minha me transformar, porque automaticamente as minhas atitudes vão orientar a esse caminho. E aí a gente passa a ser luz também, né? Então, estar no mundo não quer dizer que a gente tem que gozar plenamente de tudo que o mundo nos proporciona, né? Ainda mais nos prazeres e quando eu digo prazeres é ser conivente com atos que não são certos, né? Não vamos dizer errado, né? Mas que não são tão certos assim, né? Quantas vezes a gente... mas todo mundo faz, né? A gente usa essa desculpa. Mas todo mundo faz, não é tão errado assim, porque todo mundo está fazendo, né? Não, é errado. O que é certo, o que é errado, é errado. E isso Jesus deixou muito bem claro, né? Não é porque todo mundo está fazendo que passou a ser certo. Porque todo mundo está fazendo e porque, infelizmente, todo mundo que está fazendo são espíritos que ainda comungam da mesma opinião, do mesmo sentimento, das mesmas necessidades, aí se apoiam um no outro. E a gente ainda está nesse bolo, né? Nossa evolução é mais ou menos parecida, né? A gente é um ou outro que se destaca. Na média,
a gente está caminhando mais ou menos junto. Não quer dizer que eu, que já tenho conhecimento, né, da doutrina espírita, e principalmente do que Jesus falou, porque isso, a doutrina espírita vai relembrar o que Jesus falou. Jesus esteve há 2000 anos e 20 atrás, nos orientando, nos convidando a relembrar todos os ensinamentos que já estão dentro do nosso coração, né? Só que a gente reencarna e esquece, né? A gente se envolve com os nossos equívocos e nos esquecemos do que é verdadeiro. E a proposta da doutrina é essa busca do que é verdadeiro. Eu vou ler umas coisas que eu separei que eu acho muito interessante, né? Que ele fala assim, ó: viveis como os homens de vossa época devem viver. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Primeiro que necessidades são essas que os espíritos nos convidam a sacrificar? Porque se é necessidade, a gente tem que satisfazê-la. Né? A gente está no corpo, a gente está encarnado e a gente precisa do corpo de carne e a gente precisa ter algumas necessidades que a gente precisa cumprir. Dormir, né? O repouso, a alimentação. Só que Jesus, os espíritos nos falam, né, que por conta de várias, né, cada um nas suas provas, às vezes é necessário a gente sacrificar algumas dessas necessidades, né? Então, eu preciso descansar, eu trabalho o dia inteiro, eu preciso daquele momento para mim, só para mim. Mas aí bate um vizinho na minha porta precisando de uns minutinhos, de umas palavras, de desabafar. E aí é esse sacrifício que Jesus pede a gente, né? Mas é um sacrifício que eu tenho que fazer com o coração bom, que ele diz assim, ó, com um sentimento de pureza que as possa santificar. Não adianta eu atender socialmente. Eu atendi porque aquele vizinho é uma pessoa importante, e depois ela vai dizer para todo mundo que eu sou grossa. Não, a proposta não é essa. A proposta é deixar o seu coração, né, transbordar de um amor que nem nosso é de Deus, por aquele irmão. Porque Deus usa o homem para ajudar o próprio homem. Então é deixar ser instrumento de Deus. Então é sacrificar talvez uns momentos do nosso descanso, sacrificar às vezes uma alimentação nossa, porque passa uma pessoa que estava com vontade, passando fome, e você estava levando aquele seu lanche que você adora, preferido, passei no McDonald's, estava doido para comer aquele hambúrguer, e aí veio um menino e me pediu o hambúrguer. E aí? Mas dá com um sentimento de amor. Porque aí você deixou de transferir algo que não era seu, porque o seu dente não era seu. Você tem comprado com o dinheiro do seu trabalho, o trabalho quem te deu foi Deus, o dinheiro quem fez foi Deus, o seu corpinho quem deu foi Deus, então tudo que é material não é nosso. Mas aí eu estou transferindo, mas eu estou fazendo caridade, aí eu estou amando, porque eu estou transferindo com amor. Então, o homem no mundo é estar no mundo e perceber o mundo. E perceber que tem uma pessoa do teu lado que está sofrendo. E perceber que tem um outro lá adiante que está precisando de uma oração. É perceber o outro. Essa relação de perceber que não só sou eu. Como Joana de Ângeles, ele fala. Sacrificar, renunciar, né? Ela fala renunciar. Não é abandonar a causa ou o ideal. Ou abandonar, né, a coisa material que você tem. É contribuir de modo edificante para o bem geral, sem a ênfase na egolatria, quer dizer, no eu, sem ênfase em mim. É abrir mão das coisas que a Mônica gosta para atender a necessidade de um outro, que é tão filho de Deus quanto eu, que é do meu irmão, e que se cruzou o meu caminho, se cruzou o meu destino, ele tem uma relação muito forte comigo. É uma oportunidade, talvez, de estar devolvendo, retribuindo algo que esse espírito fez em uma vida anterior. É uma oportunidade de retribuir algo para alguém que é ligado a esse alguém, né?
E a maior oportunidade de todas, que é construir um amor. Porque nós viemos ao mundo para amar. Então, quando a oportunidade de ajudar o outro, nada mais é do que a oportunidade de estar construindo um laço. E esse deveria ser nosso primeiro movimento. Putz, eu tenho que... legal, eu vou fazer porque eu estou construindo uma relação, um relacionamento, um amor, né? Porque é nessa construção, é nesses amores, é nessa doação de si que a gente começa a perceber Deus. Porque Deus se faz presente no amor. E aí é buscar esse amor. Ah, mas Mônica, como a gente vai fazer isso? Tudo bem, já entendi, é legal, né? A ideia de estar no mundo e ser diferente, não ser... ser um diferente que é igual, porque é ser diferente igual, né? É ser um diferente no sentido assim, de uma pessoa jovial, de uma pessoa amiga, de uma pessoa companheira, de uma pessoa que emana sentimentos bons. Não que a gente vai deixar de ter problemas, todos temos problemas, né? E os cristãos ávidos foram às arenas por amar a Jesus, né, amar a Deus, eles foram às arenas. E eles sofreram, né? Tiveram as dificuldades dele. Mas o amor, que eles emanavam, que eles percebiam de Deus, fizeram com que esse sofrimento se atenuasse. Então, a gente vai ter os problemas, mas quando a gente começar a amar, quando a gente começar a perceber o outro, quando a gente começar a viver em sociedade, com um sentido real de sociedade, não da a Mônica, né, o meu tempo, o meu espaço, o meu mundo, eu, tira esse eu, né? Eu sou um ser indivíduo num caminho individual, mas que estou cercada de outros indivíduos que também estão no caminho individual deles. E assim como eu quero, e eu gosto, e eu preciso que outros me auxiliem nesse crescimento, e a gente faz isso constantemente, né? Na oração, na prece, pedindo ajuda, quando o bicho está pegando, o outro também precisa disso. E entender isso é estar no mundo. Né? A proposta de estar no mundo é justamente ser do mundo, mas com um sentimento elevado. E aí ele lembra, lá no final do nosso estudo, para a gente poder encerrar, né, que jamais a vossa felicidade, na vossa felicidade, entre um pensamento ou ato que possa ofender ou fazer se velhos semblantes dos que vos amam e dirigem. Deus é amor e aqueles que amam santamente os abençoam. Então ele lembra que se a nossa felicidade, né, os nossos pensamentos, o que está nos dando prazer, não podem, não devem jamais ferir os preceitos de Deus. Porque senão a gente não é feliz. É uma falsa felicidade. É um prazer temporário que se extingue no fim dessa... Às vezes nem no fim da existência. Às vezes muito, muito curto. Mas às vezes a gente até consegue estender esse prazer para uma existência inteira. Mas esse prazer é temporário. Por quê? Porque o que está nos dando prazer é temporário. Então, e como a gente buscar essa modificação, né? Como a gente começar a pensar? Porque eu já penso, né? Eu já sinto. Eu sou ainda egoísta, eu sou. Né? Quando eu me vejo, ai, podia ter feito aquilo, não fiz, né? Bem, enfim, é começar a lembrar a dica de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, né? Fazer uma avaliação, a gente buscar, criar esse hábito de pensar na gente como a gente, sem mascarar nada. É você com você. Não fica tentando arrumar desculpa pela atitude que teve, não. Peraí, eu fiz isso, e isso é isso. Né? E como eu trabalho isso? E aí sim, a gente faz uma prece, a gente faz uma oração, a gente faz meditação, né? A gente pede ajuda terapêutica, mas enfim, a gente começa a se conhecer e perceber as nossas dificuldades e a trabalhar essas dificuldades. E quando a gente se propõe a isso, e aí a gente faz uma prece, a gente pede os nossos
anjos guardiões, eu me lembro que há uns 4 anos atrás eu passei por uma situação que eu me dei conta que eu tinha um sentimento que eu sempre achei que não tinha, que não fazia parte de mim, isso eu nunca tive. E me dei conta que eu tinha, e muito. E eu vou falar pra você, é uma dor que eu fico imaginando quando desencarnar, o que é dor moral, que é aquilo eu senti, é uma dor moral. E eu passei uns 3 dias, assim, muito mal, porque eu antes eu não tinha me dado conta disso. E foi muito bom, né? Eu ouvi uma palestra do Rossano muito esclarecedora, que justamente ele colocava isso, ó, você sente, não tem como você não falar que não sente, não esconda isso. Você está sentindo. Então, como eu vou trabalhar? O objetivo é como trabalhar isso que eu estou sentindo. Então, como é trabalhar, fazer o movimento de modificação. Primeiro, é reconhecer que aquilo ali, eu tenho aquilo, que eu sou assim. Tá, então, e na verdade eu não sou, eu estou assim, né? Que eu estou assim. Então, vamos começar um trabalho de tentar identificar o que starta esse sentimento, essa emoção, e me faz ter esse comportamento, para começar a me policiar para reverter esse comportamento. Já consegui vencer ele? Não. Isso aí é muito difícil. Mas eu estou numa busca, eu já começo a entender. Quando eu começo a perceber o que traz esse sentimento à tona, eu falo, eu não volto com ele para lá pro fundinho, não. Eu sustento ele e começo a pensar coisas contrárias, né, a construir pensamentos diferentes, e aí essa é a minha dica, não sei se vai servir para todo mundo, mas eu começo a tentar trabalhar isso. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer o que Santo Agostinho fala, faz uma lista do que como você reagiu durante o seu dia, as coisas que aconteceram, quando você encontrou uma pessoa, como foi a sua reação, como foi com o seu chefe, como foi no transporte, como foi no cara que fechou você no trânsito. Começa a fazer esse trabalho de identificação para você perceber que você tem isso. Porque enquanto a gente não percebe que tem, a gente faz. E nem se deu conta. E aí o outro fala assim, não, mas você é assim, assim, assim. Não, eu não sou assim não. E aí a gente não vai modificar nunca. Então a gente precisa conhecer as nossas dificuldades, para a gente começar a trabalhar essas dificuldades. E aí automaticamente a gente vai se transformando. E é extremamente importante a gente perceber, olhar quem está à nossa volta. Fazer esse exercício. Eu me lembro que a Taninha, minha evangelizadora, eterna, vai ser até no plano espiritual, ela diz que o espiritismo começa aqui para depois vir para cá. A gente faz tanto racionalmente que depois vira emoção e a gente faz automaticamente. Então é esse exercício mesmo, sabe? Eu saí da minha casa cheio de problemas, eu parar, não, peraí, deixa eu pôr esses problemas aqui de lado, deixa eu olhar quem tá andando na rua, quem tá cruzando por mim, sabe? Para perceber que existem outras pessoas, porque senão a gente fica muito focado no eu, meu problema, minha vida, meu descanso, meu trabalho, e não percebe nem quem tá dentro de casa, né? O nosso filho, nosso marido, nossos pais, nossos sogros. Então é começar a ampliar a nossa visão, né? Onde está o óleo? É olhar para tudo para tentar achar o óleo. É olhar para todas as pessoas para a gente começar a perceber que existe um outro. E aí nessa construção de se perceber o outro, a gente vai construindo um amor, que é o nosso objetivo maior, né? Então estar nesse mundo é estar em contato com as outras pessoas, é procurar fazer, dar o nosso melhor para o outro, né? Oferecer o nosso melhor, num trabalho de formiguinha, né? Num bom dia que a gente passe e dá, no trânsito que você está vendo, que é comum pra caramba aqui no Brasil, né? As crianças vendendo bala, vendendo coisas, adultos também, muitas vezes na chuva. E aí, olhar que tem essas pessoas e fazer, mas Mônica, eu não tenho como comprar todos os doces dela, não tem como dar um emprego, mas eu tenho como dar amor, sabe? Mentalizar amor, mentalizar assim, nossa, Deus, fortalece esse irmão nessa prova dele, não deixa ele desistir, sabe? Fazer uma prece, pedir os bons espíritos para que fortaleçam ele, que se tiver alguém que possa contribuir, que essa pessoa surja no caminho dele.
Isso é perceber que existe um outro, que tem um problema, que tem uma vida. Né? É você olhar para a faxineira da sua empresa e falar, Deus fortalece ela na prova dela, no trabalho dela, mas olhar para o dono da empresa e falar assim, nossa Deus, dê sabedoria para esse dono, para esse empresário, para que ele possa usar todos os instrumentos que o Senhor deu de uma maneira cristã, de uma maneira consciente, lembrando que são passageiros, porque essas pessoas também precisam de muito oração, de muita prece. Mas eu só me dou conta disso quando eu percebo que existe um outro. Enquanto eu só estou focada nos meus problemas, em mim, eu não vou perceber. E aí a gente vai estar passando no mundo e não vai estar no mundo. Nós estamos no mundo. Nós precisamos viver no mundo. E viver no mundo é viver em comunhão com os nossos irmãos. Espero ter ajudado, né, no entendimento da lição. Mais uma vez, obrigado a todos pela paciência, pelo carinho, pelos pensamentos positivos. Né? Desculpe qualquer coisa. Né? Eu ainda estou em construção. E que Jesus possa nos abençoar, né, fortalecendo esse trabalho de transformação, para que a gente, todas as reencarnações que nós tivermos, todas as vezes que estivermos no mundo, nós estejamos realmente fincados com os 2 pés no mundo, vivendo todas as experiências necessárias que foram nos dadas para o nosso crescimento. Porque senão a gente não está no mundo, a gente passa pelo mundo. E aí quando a gente chega lá do outro lado é assim, nossa, vai ter que voltar de novo. E de novo. Então vamos aproveitar, vamos estar no mundo, vamos transformar tudo que está à nossa volta em instrumento para o nosso crescimento. Né? Lembrando que a gente... Mas como vamos fazer isso? O Evangelho acabou de nos falar. Elevai vosso pensamento, pedir a ajuda dos bons espíritos, né? A orientação divina, né? E agradecer quando a gente conclui, pedindo as bênçãos para que isso dê certo. Né? Se a gente levar os nossos pensamentos, os nossos atos, entregar assim, Pai, né? Eu sou filho, Pai, aqui ó, minha vida está em suas mãos, né? Me transforma, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer, né? O amor de Deus é tão intenso que Ele vai nos ajudar, só que a gente precisa estar preparado para perceber essa ajuda, que às vezes a ajuda é da onde a gente menos espera. Né? Às vezes é num sorriso de um bebê que vai ter uma resposta para um problema que a gente estava tentando solucionar, ou numa diretriz que a gente precisa tomar. Né? Você começa o seu dia, uma vez eu estava num ponto de ônibus e vivendo né, preocupada com meus problemas, com as minhas dificuldades, e parou uma mãe com um bebezinho do lado, o bebezinho começou a rir para mim, sorrir. Transformou meu dia de tal maneira que eu esqueci, não é que os problemas deixaram de existir, só que eu não fiquei remoendo os problemas. E aí eu consegui perceber outras coisas que estavam à minha volta. Então, estar com o coração aberto para perceber essa ajuda divina. Então, eu sei que eu falo muito, então vamos encerrar por conta do horário. Vamos fazer a prece de encerramento. Jesus, querido e amado Mestre, te agradecemos a oportunidade do trabalho da noite de hoje, do estudo da noite de hoje. Que possamos dar continuidade a esse estudo durante o nosso sono no plano espiritual, na colônia de onde viemos, a fim de revermos os nossos amigos, né, relembrarmos as nossas propostas de reencarnação, a fim de transformarmos o nosso dia a dia para sermos instrumentos do Senhor. Que as pessoas ao nosso redor possam não nos identificar, mas identificar a Ti, Senhor, em nossas ações, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por esta encarnação e nos guie-nos hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.